Gente, boa noite. Como vocês podem perceber um pouquinho, a minha voz está um pouquinho rouca, mas não é impeditivo da gente falar, porque de manhã eu estava muito rouca, e aí Deus foi melhorando a voz para que à noite a gente pudesse fazer a live, graças a Deus. Então, hoje a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 22. E a gente vai fazer nossa oração, obviamente, né? E aqui a gente consegue ver mesma coisa sexta-feira. Davi ainda está na peregrinação de fugir de uma ameaça de morte pautada numa inveja, pautada na comparação, pautada no complexo de inferioridade, pautada na rejeição. Tudo o que Saul sentiu quando, obviamente, Deus ah, tirou dele o título de rei, né? Não o ungiu mais e pediu também para que Samuel saísse de perto dele como seu conselheiro. Então, hoje a gente vai ler agora capítulo 22, no qual Davi ainda está fugindo dessa situação, e a gente vai fazer nossa oração pedindo a Deus proteção. Tá bom? Então vamos lá. Senhor, obrigada porque o Senhor nos colocou aqui nesse momento para alimentarmos nossos espíritos. Obrigada, o nosso espírito, no plural, todos nós. Obrigada, Senhor, porque a gente alimenta o corpo, a gente alimenta, às vezes, a nossa mente com algum entretenimento, com livros ou com conhecimento, mas o nosso espírito mesmo é o principal, Senhor, porque nós sabemos desde o início da Sua palavra que nós vivemos numa batalha espiritual. Então não tem como vivemos nesse mundo sem estar alimentando o nosso espírito, porque nós precisamos estar fortes, primeiro espiritualmente, depois estarmos fortes na nossa vida física, né? Então, queremos agradecer nesse momento que o Senhor nos uniu aqui, colocou o seu espírito para estar nos dando ânimo e vontade para estarmos aqui, porque se dependesse de nós, nós não estaríamos, nós não temos como ser humano, Senhor, uma forma de ser humano, nós não temos essa inclinação de buscar a sua palavra. É somente no chamado, somente o Espírito Santo, quando é o momento que nós necessitamos, sentimos a necessidade de estarmos em comunhão contigo pela sua palavra. Só que nesse momento eu agradeço. Peço para que o Senhor nos proteja de todos os males, fortaleça o nossos corações, fortaleça as nossas mentes, Senhor, que a gente possa aqui um com o outro aprender e ensinar, que possamos ser lapidados para que as nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes possam ser reflexos daquilo que o Senhor nos ensina todos os dias. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o seu Espírito, Senhor, fale conosco para que a gente consiga ouvir a sua voz mesmo no barulho externo do mundo, mesmo nas distrações, que a gente consiga reconhecer aquela voz que nos orienta no caminho certo, nas escolhas corretas, em tudo na nossa vida. Senhor, nos dê força, Senhor, que toda vez que clamarmos o seu nome, Jesus Cristo, o Senhor possa nos dar o ânimo, o Senhor possa nos dar esperança, o Senhor possa renovar as nossas esperanças, a nossa fé. Peço, Senhor, porque o Senhor sabe quão forte o seu nome é. Sabemos da palavra inteira que clamar o seu nome é tudo o que precisamos, meu Deus, que não precisamos estar sozinhos, não precisamos lutarmos sozinhos, não precisamos batalhar sozinhos quando temos o Senhor, Rei dos Reis, Deus de toda a nossa fé, de toda a nossa vida, Criador. Obrigado, obrigado por esse momento. O Senhor nos livre dos males, dos ataques malignos espirituais, físicos, ah, profissionais e emocionais. Que o Senhor nos abençoe, Pai, na nossa caminhada nessa terra, para a honra e a glória do seu nome. Essa live era dedicada ao Senhor, completamente consagrada a Ti. Nos dê uma boa live, põe as palavras corretas nos meus lábios, e use como seu canal para que possamos todos aprender com aquilo que muitas das vezes nossos olhos, ouvidos, coração não conseguem identificar ou entender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. Assim, tornou-se líder deles.
Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar o meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Isso mostra Davi se preocupando com seus pais, né? O que é muito honroso, muito interessante. A gente vê Davi falando de seus pais quando já há muito tempo não se ouvia falar, né? É, então aqui ele está entregando os pais num lugar protegido até que ele saiba o que Deus, de fato, né, fará com ele. Lembrando que quando Jesus está na cruz, que ele fala para Maria, né, e fala para Tiago, eles estão todos ali, todos não, só alguns estão ali unidos. E Jesus fala: Eis sua mãe e eis seu filho, né, mulher, eis aí seu filho, homem, eis sua mãe. Quando ele fala isso, ele está deixando todos nós entendermos que ele cuida daqueles que ele ama. Ele cuida daqueles que faz. Porque ele não cuidou só da Maria, ele cuidou também dele, Tiago, né? Então, quando a gente vê Jesus fazendo isso, a gente vê que mesmo ele indo embora, ele ainda assim se preocupou, ele ainda assim tomou conta, ele ainda assim, né? Porque ele iria morrer, ele sabia disso. E quando ele morresse como carne, quando ele morresse como Jesus, filho de Deus, homem, ele já não seria mais na volta dele o físico que nós conhecemos aqui. Ali ele era um só, depois que ele ressuscitou, ele era um só com Deus, né? Ele ressuscita, depois dos dias ele se transfigura, ele fica na imagem gloriosa dele, na qual ele já não é mais filho adotivo de José ou filho de Maria, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando ele ainda era homem, sentia fome como nós, pensava como nós, falava como nós, caminhava como nós. Quando ele está indo embora, ele não desampara. Então, a gente aprende ali com esses dois personagens no pé da cruz dele, que está ali, que ele diz: Olha, você não está desamparado e você não está desamparada. E quando ele faz isso, a gente consegue entender uma das coisas que Davi faz, que é fazer isso aqui, cuidar dos seus pais. E foi o que ele fez. Então, ele foi, deixou-os com o rei Moabe, e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza. Ops, não fique na fortaleza. Vá para Judá. Então, Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo de uma tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. Ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será, tribo dele, será que o filho de Jessé, Davi, dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1.000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que o meu filho incitou o meu servo a ficar à minha espreita com ele, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Ele estava junto com ele, se vocês lembram, né? Consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família do seu pai, que eram os sacerdotes em nome, sacerdotes escolhidos por Deus para servi-lo em todas as datas, os holocaustos, todas as ofertas, né? Eles têm um dever sacerdotal. Saul mandou todos eles da mesma família virem até ele. Todos foram falar com ele. Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube.
Sim, meu senhor, respondeu ele. Saul lhes disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus? Olha a distorção que há quando uma pessoa tem orgulho, quando uma pessoa tem um ego, quando uma pessoa está tão, como é que eu falo, posso dizer, tão imersa num poder, que ele tinha um poder, ele já não tinha mais perante a Deus. Mas na cabeça de Saul, ele ainda era o rei. Por isso que ele fala: é Davi quem vai dar terra para vocês? É Davi quem vai fazer isso? Porque ele, como rei, ele acha que ele é quem faz isso. Então, olha olha como ele como é que eu com essa palavra, gente? Não é corajoso, não. Não é corajoso. É como ele é. Não posso dizer isso, meu Deus. Não lembro a palavra agora. Enfim, não estou lembrando a palavra, Deus não quer me dar a palavra agora, então vamos continuar falando. É, como, né, ele teve a audácia, obrigada, audácia, como ele é audacioso de chegar e dizer para eles, os sacerdotes, porque você alimentou, você deu comida e espada e ainda consultou Deus. Olha como ele se coloca tão importante que ele não consegue entender que cada um tem a sua individualidade com Deus. Cada um deve a Deus explicação, temor, honra, amor, obediência a Deus. Não deve ao rei, não deve a nenhuma outra pessoa, é a Deus. Olha a audácia que ele tem de falar: vocês deram comida, espada e consultou a Deus em favor dele. Como se ele estivesse ignorando o fato de Deus ser Deus e consultar, ser consultor, responder, proteger, escolher, porque ele é Deus. Olha a audácia do que um poder, do que uma influência, do que normalmente o poder. Tá? Inclusive, tem uma pesquisa de psicologia que fala que o que as pessoas mais gostam, né? Se você oferecer o poder do dinheiro para elas, e oferecer o poder da influência para elas, muitas com inteligência vão escolher o da influência. Porque com influência você pode fazer tantas coisas, tantas manobras, tantas. E o dinheiro é limitado. Quando acabar, acabou. E você não é mais ninguém quando acabar o dinheiro. Todo mundo que bajulava, todo mundo que obedecia, todo mundo que respeitava. Acabou o dinheiro, acabou o respeito, acabou tudo. A influência é diferente. Tem uma pesquisa em psicologia que fala que as pessoas elas são viciadas em poder, né? E o dinheiro empodera, mas ainda assim não é mais importante do que a influência, do que o poder. Até tem, eu sempre falo isso com a minha mãe aqui, inclusive, tem essa coisa do o poder do síndrome, a síndrome do pequeno poder, ou a síndrome do poder pequeno. São pessoas que não precisam necessariamente estar ganhando muito dinheiro, mas elas estão com poder. Elas tratam outras mal, elas se colocam em posição de hierarquia porque elas têm alguma função que tem uma influência maior. Então, o poder ele distorce quem você é. O poder ele troca, ele corrompe, ele troca os princípios, né? Não são todos, não podemos generalizar nunca, mas normalmente, né? O poder faz isso. E você vê ele querendo se comparar com Deus, perguntando aos sacerdotes, que são servos de Deus, dizendo: vocês consultaram Deus contra mim, a favor de Davi? Então, cega, poder cega. Isso é muito perigoso. Né? O poder e domínio sobre tudo e qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa. Poder de domínio é algo assim, muito difícil. E isso que a gente vê nele fazendo aqui. Vocês deram comida. Olha, imagina Jesus negando comida. Vocês deram a espada. Imagina Jesus não dando a munição para que as pessoas, na palavra dele, lutem a favor dele, obviamente. Sem ser com espada, porque ele repreendeu Pedro quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Então, e depois quando ele fala, e consultou a Deus, imagina Deus, não, Jesus não consultar a Deus todas as vezes em que ele precisou. A gente vê Jesus orando, a gente vê Jesus pedindo, a gente vê Jesus clamando a Deus.
E aqui o bonito, chamado Saul, achando que ele está acima de Deus, né? E aí ele continua. Acima de mim, né, no caso, consultou a Deus em favor dele, Davi, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo. E Abimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei? Ainda lembrou, tem correlação. Capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado na sua casa. Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Essa pessoa, ela não está enfrentando Saul, ela está obedecendo a Deus. Porque o sacerdote, ele serve a Deus, não é o rei, não é a pessoa, não são as pessoas, não é a sociedade, é a Deus. Assim é também na nossa vida. Você não deve explicação, você não deve respeito a ninguém antes de dar a Deus. Quando Jesus fala para a gente amar o inimigo, obviamente, né? Como nós mesmos, amar nossos inimigos, amar nosso vizinho, nosso próximo, ele não colocou esse mandamento primeiro do que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você deve a Deus explicação, temor, obediência, amor, respeito, devoção, entrega, né? Servir. Você deve a Ele. Então, o que o sacerdote está dizendo é, querido, eu sei que você está se achando rei, eu sei que você tem o direito de me mandar me matar aqui agora. O exército está aqui, suas espadas estão aí, você tem poder. Você mandou minha família inteira vir aqui. Mas você acha que essa foi a primeira vez que eu pedi em nome de Davi? Você acha que dentre todos os seus oficiais tem alguém melhor que ele? Então, ele não está enfrentando Saul. Ele está obedecendo, sendo leal e fiel a Deus. Será que foi essa a primeira vez que consultei a favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, teu servo, nem a nenhum da família do meu pai, pois o teu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a sua família. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: cerquem e matem os sacerdotes do Senhor, com letra maiúscula em tudo, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Aí agora você vai ver a mão do Senhor. Contudo, os oficiais do rei recusaram-se a erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Tá vendo como tá distorcida a cabeça de Saul? O que o poder faz. Muitas das vezes, Deus vai fechar a porta para você, vai fechar a porta para mim, vai fechar a porta para o seu vizinho, vai fechar a porta para... Porque aquela situação que a gente estava entrando ia corromper a gente. Muitas das vezes, isso acontece. Eu tenho testemunho meu próprio, que sempre divido aqui com vocês, quando eu tenho, que eu abri mão de algo que eu achava que Deus queria muito, muito, muito para mim, que eu achava que eram os planos de Deus, eu não entendia que era o lugar da promessa, não a função que eu ia ter a promessa, né? Então, eu já contei isso aqui. Então, ele me levou para o lugar da promessa, mas a função eu é que queria. Eu que estava com o pensamento de, eu quero isso, porque isso aqui é, né? Então ele me levou lá, me permitiu chegar até onde eu ia ter que chegar, mas o meu amor por ele, a minha devoção por ele, a minha obediência por ele, a minha, meu temor a ele, né? É tão maior, tão maior, tão maior, que ele foi fechando portas e eu fui, pera, ele tá abrindo, 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 mas chega no momento X, quando vai chegar ali no negócio, ele fecha a porta. Comecei a ver esse padrão repetitivo. Eu comecei a questionar. O que será que ele está querendo me dizer? O que será que ele está querendo me dizer? Até o ponto que eu falei, já entendi. Se eu realmente abrisse aquela porta, fosse, eu ia me corromper.
eu ia me permitir ser corrompida, porque eu sou fraca como ser humano, eu não tenho absolutamente nenhuma força como ser humano. Eu sei que eu poderia cair em tentação, eu sei que eu iria ressignificar as palavras, as situações, para que eu pudesse fazer parte de algo ou me encaixar em algo. Eu sei disso. Então, por eu ser fraca como ser humano e também não querer levar o Espírito Santo em lugares ou caminhos que me corromperia, né? Porque eu preciso testar e provar o Espírito Santo. Logo, nem, principalmente testar. É bíblico isso, que nunca teste isso aí. Mandamento, Jesus falando com o diabo. Satanás está lá, Lúcifer está lá tentando ele, né? E ele fala, cai aqui desse penhasco, porque está escrito. Quando ele fala está escrito, é porque Jesus ficou batendo na palavra. Está escrito, nem só do pão, homem, está escrito, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, já que está escrito, olha como ele é. Já como ele está como tá escrito, cai desse penhasco aqui, porque Deus diz que você não tropeçará, que não sei o que, e que ele te guardará, que você não cai. Aí Jesus fala, nunca teste o Senhor, seu Deus. Então, testar o Espírito Santo é burrice, completamente. E eu, que obviamente pensei para Deus claridade mental, não vou testar o Espírito Santo dizendo, eu vou lá sim, vou desbravar esse lugar aqui, vou tentar essa porta que abriu aqui, e se o Espírito Santo quiser me salvar, ele me salva. Eu nunca vou colocar Deus em prova, nunca vou colocar Deus em teste, jamais. Então, quando isso aconteceu comigo, eu falei, eu entendi. O Senhor me trouxe para o lugar onde as coisas iam acontecer, mudar, etc, etc. Porém, o Senhor está fechando as portas, porque o Senhor tá me dizendo, minha filha, estou te protegendo. Eu não estou parando os seus objetivos, eu não estou parando a sua forma de caminhar, a sua carreira, a sua vida, seus sonhos, seus desejos, sua fome, sua sede, seu frio, seu calor. Eu não estou parando você. Eu estou te protegendo de algo que você é fraca ali na frente, vai cair. Então, essa obediência, ela tem que estar acima de qualquer coisa, porque você precisa entender que amar a Deus sobre todas as coisas é abrir mão, é sacrificar, é ouvir o que ele diz, não o que você quer. E isso que a gente está vendo. Os oficiais, o rei ali se achando da cocada preta, achando que ele era o último biscoito do pacote, a última gota de água no deserto. Matem todos os sacerdotes, achando ele, né? Que dá até, assim, às vezes eu quero rir, às vezes eu acho que eu não posso rir porque eu vou estar julgando, Deus aí, depois Deus me, né? Meu Deus me coloca numa situação que eu vá fazer que nem ele, e depois eu vou aprender na dor e eu não quero. Às vezes eu penso em compaixão, às vezes eu penso, e aí, obviamente, a gente vai ter sempre que pensar com compaixão, porque é o que Jesus manda, né? Então eu fico pensando no tormento de Saul, no tormento de pessoas que estão na sua vida, sendo atormentadas por energias do mal e fazendo com que você acabe estando no mesmo ambiente, ou que você sofra, ou que você, porque estão sendo levadas por energias, né? Em diversas formas, na vida profissional, na vida. Por quê? Isso acontece. Uma pessoa no poder de Saul, pode ser qualquer pessoa de hierarquia na sua vida, tem o poder de falar alguma coisa e você achar que não, realmente tem que fazer isso. Você deve a Deus. E é isso que os oficiais fizeram. Enquanto Saul, o rei majestoso, está ali, mate os sacerdotes de Deus, Deus falou, querido, eles são meus, os sacerdotes são seus. Então, os oficiais dele, Saul, se recusaram a erguer as mãos para a batalha. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Quando você tiver um inimigo, se tiver alguém que implica com você, quando você tiver alguém que quer o seu mal, quando você tiver alguém que torce contra você, quando você tiver, você tem que pensar, você serve o Senhor, você é o sacerdote do Senhor, você é o servo do Senhor, você é amigo do Senhor, né? Você segue Jesus. Logo, você tem que pensar, pera, eu sou sacerdote de Deus, eu devo a quem? A Deus. E eu vou pedir a quem para me proteger? Ele. Então, vai proteger ele, porque ele não vai deixar ser tocado. Isso é bíblico. Não vai deixar ser tocado. Jó foi, a gente vai chegar à história dele. Jó foi um homem muito bem relacionado,
com muita influência, poder, dinheiro, fiel a Deus. Aí, Lúcifer, né, Satanás passeando, que ele perambula pela terra, ele foi dar conta, prestar conta, porque todos os anjos tinham que fazer isso, tem que fazer isso até hoje, foi dar conta a Deus do que eles estavam fazendo. E aí, né, ele chega, o anjo de luz, chega lá, vestido de luz, e Deus fala, por onde você estava? Ele fala, perambulando. Ele fala a palavra perambulando, realmente, perambulando pela terra. Sabe Jó? Aí, né, Deus falando, aí ele começa a achar o nome de Jó, e aí Deus fala, você pode ir, você pode fazer isso e aquilo, mas você não pode tocar nele. Então, Deus não permite que nós sejamos tocados por ele, mas ele vai usar todo o poder externo para que nós mesmos nos estragamos, nos perdemos, nos sabotamos, nos machucamos, tudo que você possa imaginar, ele vai fazer a gente fazer. Porque não é ele tocando, que ele pode tocar na gente, mas a gente faz. Então, aqui nesse momento, os sacerdotes, com uma inteligência, pensaram, né? Como é que eu vou fazer uma coisa que Saul tá mandando eu fazer? Eles não fizeram. Então o rei ordenou a Doeg: aproxime-se e mate os sacerdotes. Então ele, veja, Doeg, não foram os oficiais. Os oficiais morreram obedecendo a Deus. Naquele dia, matou 85 homens que vestiam colete sacerdotal de linho. A gente está voltando lá atrás. Levítico, Números, Deuteronômio. Olha o que Deus preparou de lindo. Sacerdotal, colete de linho, as pedras, representando as 12 tribos, e não sei o quê. Aí vem um rei, se acha um rei, né? Comanda todos dependem de Deus, logo eles temem a Deus. Aí vem um que chega e mata 85 servos do Senhor. Além disso, Saul mandou matar à espada os habitantes de Nó, a cidade dos sacerdotes, e queria eliminar todos. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos, ovelhas. Entretanto, Abiatar, um filho, eu tenho aqui, ó, no texto massorético, né, que é o antigo grego, traz massorético não é grego, desculpa, traz filho, um, ou essa expressão pode significar um filho, ou o primeiro filho. Então, entretanto, Abiatar, o primeiro filho, ou o filho, ou um filho de Aimeleque e neto de Aitobi, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele lhes contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Você estará salvo comigo. O porquê Davi dizer isso aqui é só uma coisa: fé em Deus. Não tinha certeza nenhuma. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, ele sabia que ele seria salvo, né? Enfim, é isso. Finalizamos aqui hoje. Eu gostei dessa versão que Deus me fez abrir aqui, que eu reparei só depois, mas deixei quieto, que eu não sei porque. Gostei, porque ela mostra essas traduçõezinhas que são muito legais. Que elas falam do texto massorético, elas falam dos textos mais antigos, às vezes uma palavra traduzida do hebraico para outro, do grego para outro, né? Então, eu acho que a gente vai continuar usando essa versão aqui mesmo, essa site aqui. É isso. Então, fiquem com Deus. Beijo, boa noite, bom descanso para todos vocês. Que Deus dê um restinho de segunda-feira muito abençoado para todos vocês, para todos nós. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.